Este programa contém imagens de violência. Recomenda-se precaução. Ele está vivo há 6 dias. Olha para isso, ele está todo furado e continua vivinho da Silva. Zumbis voltam dos mortos. Comem carne humana. Se espalham como um vírus. E invadem como um exército implacável. Mas o mais terrível de tudo é que nós os criamos. Em muitas ficções, vemos que os seres humanos são a causa do surto de zumbis. É uma guerra biológica, é algo que nós criamos. Podemos ser responsáveis por trazer os zumbis à vida, às vezes acidentalmente. Muitas vezes os zumbis são criados de forma não intencional, mas sim num acidente num laboratório secreto do governo. Em muitas histórias, seres humanos tentam utilizar o poder da natureza para seus próprios fins. Mas a tecnologia que criamos acaba desencadeando uma força destrutiva que nos consome num apocalipse zumbi. No fundo, há sempre essa ideia de que nós fizemos algo com a radiação, a engenharia genética, armas de bioterrorismo, alguma coisa assim. Nós é que fizemos algo para desencadear isso. Há o temor de que, ao lidar com a ciência, acabamos fazendo algo para manipular nosso próprio destino e criamos esses bugs, por assim dizer, que provocam o nosso fim. O medo do poder destrutivo da nossa tecnologia é antigo. Na mitologia grega, Prometeu roubou o fogo de Zeus e o entregou à humanidade. Como castigo, Zeus enviou Pandora, que abriu uma caixa e liberou todos os males que existem no mundo. O mito de Prometeu é a história de alguém que vai longe demais e rouba o fogo dos deuses e é punido por isso. E o mito dos zumbis se encaixa totalmente nisso. É o nosso medo de criar algo que vai nos destruir. A moral do mito de Prometeu é que a tecnologia pode ser perigosa e nos destruir. Em versões posteriores do mito, Prometeu forja a raça humana a partir do barro. Depois lhe entrega o fogo. Zeus castiga Prometeu acorrentando-o a uma rocha onde uma águia vem se alimentar de sua carne. São contos de advertência sobre o homem que tenta agir como Deus. Ele não deve tentar criar seu próprio animal e, em última análise, o que está morto deve continuar morto. No mito de Prometeu, o homem brinca de Deus e é devorado. No folclore judaico, há outra história de como uma criação do homem pode se virar contra ele. É o famoso conto do Golem. Na tradição judaica, eles têm a história do Golem, que recebeu a vida de um rabino de Praga no século XVI para proteger os judeus da perseguição. Mas ele foge do controle e se torna um monstro poderoso e implacável. O Golem se torna cada vez mais violento, matando judeus e não-judeus, até que finalmente se volta contra seu criador. O Golem enlouquece e cabe ao Criador prendê-lo e decidir como ele pode ser destruído. O rabino foi forçado a matar o Golem, removendo o amuleto que dera vida à criatura. O Golem é um conto perfeito do porquê não devemos tentar brincar de Deus. É um conto clássico de advertência. Nós não sabemos o bastante sobre o universo, mas achamos que sim. E esse excesso de confiança se volta contra nós. Em 1816, Mary Shelley escreveu um conto de advertência sobre o potencial destrutivo da tecnologia. Ela criou o zumbi mais famoso da história, o monstro do Dr. Frankenstein. O subtítulo do livro era O Prometeu Moderno. Outra história sobre o que acontece quando os humanos tentam brincar de Deus. Mary Shelley escreveu Frankenstein numa época de grande inovação científica. Era um desafio ao modo como as pessoas se relacionavam com Deus, com o conhecimento e com o que era possível e impossível. Temia-se que estivéssemos manipulando a natureza de uma forma que era ruim, não boa. Shelley se inspirou na história de Prometeu, em que humanos eram feitos de barro. Mas em sua história, o Dr. Frankenstein dá vida aos mortos. Ele constrói um monstro, costurando pedaços de cadáveres. O Dr. Frankenstein dá vida ao monstro através do choque elétrico de um relâmpago chamado de galvanização.
A galvanização é uma teoria que surgiu no fim do século XVIII de que se você aplicar uma carga elétrica a um cadáver, ele será reanimado. No início do século XIX, um cientista italiano chamado Giovanni Aldini usou essa técnica para tentar reanimar os cadáveres de criminosos executados. Os experimentos de Aldini produziram contrações musculares, espasmos faciais e reações no coração de um cadáver. Os jornais de Londres relataram erroneamente que um condenado chamado George Forrester voltara à vida. A história de que George Forrester foi eletrificado até voltar dos mortos foi uma das principais influências sobre Mary Shelley ao escrever Frankenstein. Em Frankenstein, acho que Mary Shelley fez um grande comentário sobre a tecnologia estar à nossa frente. E, à medida que descobríamos novas tecnologias, não deveríamos brincar de Deus. Devíamos aceitar a morte como um fim. Quando Mary Shelley escreveu Frankenstein, as pessoas temiam que a ciência e a tecnologia pudessem destruir um antigo estilo de vida. Mas em 1968, quando Jorge Romero gravou A Noite dos Mortos-Vivos, as pessoas temiam que a tecnologia pudesse destruir toda forma de vida. A Noite dos Mortos-Vivos saiu em 1968, no auge da Guerra Fria. Era bem possível que a raça humana se aproximasse da destruição nuclear. No filme de Romero, a origem dos zumbis é vaga, mas o filme sugere que está relacionada a um satélite da NASA que emitia radiação. Os zumbis de Romero invocaram um antigo temor, de que a tecnologia que desenvolvemos para controlar o mundo, na verdade nos controla. As armas biológicas são o Frankenstein atual. Um agente patogênico não precisa de tanques. É pequeno, fácil de ser transportado, é o tipo de arma que um grupo terrorista escolheria porque não se pode enviar um exército grande o suficiente para enfrentar os Estados Unidos. Portanto, seu exército seriam os vírus, bactérias, prions, algo pequeno e que pudesse ser usado para gerar danos ilimitados. A guerra biológica tem um passado antigo. Em 1346, um exército mongol cercou o posto avançado genovês de Kaffa, na península da Crimeia. Em vez de poder de fogo, os mongóis atacaram com cadáveres. Seus exércitos foram atingidos pela peste e, então, lançaram os cadáveres em Kaffa para espalhar a doença. E foi aí, então, que as pessoas de dentro da cidade começaram a partir. Esse é o primeiro exemplo de uma guerra biológica sendo usada em combate. Os sobreviventes que fugiram de Kaffa espalharam a peste pela Europa. Hoje, os cientistas aprenderam a fabricar vírus e transformá-los em armas. Em 2001, pacotes do vírus mortal Anthrax foram enviados a diversos alvos nos Estados Unidos, matando 5 pessoas e infectando outras 17. Pense no que aconteceu em 2001, nos Estados Unidos, quando houve ataques com o Anthrax, logo após o 11 de setembro. De certa forma, os ataques com Anthrax geraram muito mais pânico do que os ataques terroristas iniciais. A ameaça de Anthrax foi estranhamente similar aos horrores de um apocalipse zumbi. O Anthrax mata, em parte, corroendo a carne humana. E no caso dos ataques de 2001, investigadores chegaram à fonte do Anthrax, um laboratório americano de armas biológicas. Mais uma vez, aqueles que brincavam com fogo se queimaram. O medo é que algo seja desenvolvido e que possa afetar toda a população de uma forma muito ruim. E que seja liberado propositalmente ou não. E se isso acontecer, quais seriam as ramificações? Então, como é guardado o que está sendo desenvolvido? Os temores de um apocalipse zumbi muitas vezes envolvem a ameaça do bioterrorismo. Houve muita discussão na mídia e entre os militares sobre se um vírus zumbi poderia ser transformado em arma. A resposta é sim. Há uma série de diferentes patógenos, parasitas ou combinações de doenças que pode ser transformada em arma e criar um surto de zumbis. Um surto de zumbis é realmente possível? Não há dúvida de que temos a tecnologia, mas ela serviria para nos salvar ou nos destruir? Casos semelhantes estão ocorrendo por toda a cidade. A situação aqui está cada vez pior. Há zumbis por toda parte. Nos quadrinhos, na TV, no cinema.
Mas e se eles realmente existirem? Há pessoas que acreditam nessa hipótese. O ex-vice-presidente Richard Cheney falou sobre o problema de 1%. Se houver 1% de chance de que a Al-Qaeda ataque os Estados Unidos, as consequências seriam tão graves que valeria a pena tomar qualquer medida de contra-ataque para evitar que isso acontecesse. Vamos admitir que a probabilidade de um ataque de zumbis seja muito menor, mas as consequências seriam tão graves que eu acho que deve haver um planejamento de políticas em vez de esperarmos pelo inevitável. Aqueles que se preparam para um apocalipse zumbi acreditam que é melhor se preparar para o pior, seja uma invasão de zumbis ou qualquer outra catástrofe. Eu tenho um kit contra zumbis. É um kit de sobrevivência. E não há nada ali que eu não precisaria num surto de zumbis. Tem até um pé de cabra. Não há nada no kit contra zumbis que não estaria num kit para desastres. A casa deve estar preparada com um suprimento de comida e água para pelo menos 3 dias. Se a casa onde você mora não é segura, é preciso ter um plano. Para sobreviver a um desastre, não basta estocar comida. Também é preciso aprender técnicas de sobrevivência. J.L. Bourne, um oficial da Marinha treinado em sobrevivência e autor de romances sobre zumbis, aplicou seu treinamento para a possibilidade de uma invasão de zumbis. A sobrevivência não depende só de armas, curativos, comida e uma caverna em algum lugar. Para aprender a sobreviver é preciso pensar no que vai enfrentar e que habilidades deve ter para sobreviver. Mas apenas as habilidades de sobrevivência não bastam. Sobrevivência não depende do melhor equipamento nem das melhores armas. A sobrevivência exige que você enfrente as dificuldades à frente. Como se preparar para sobreviver a um apocalipse zumbi? Algo que nunca enfrentamos antes. A cultura popular mostra que fugir geralmente é a melhor opção. Basta pegar sua bolsa, sua arma, seu equipamento, correr para áreas desertas e se tornar um nômade. Mas eu digo que fugir deve ser um de seus últimos recursos. É melhor ficar no lugar o máximo possível. Se você vai ficar parado, então deve estar preparado para transformar sua casa em uma fortaleza. Para fortificar uma casa comum, você pode ir a uma loja de ferragens, comprar algumas pranchas de compensado e se preparar como se fosse enfrentar um furacão, impedindo que as janelas se quebrem. Especialistas em sobrevivência equipam a casa para se defender. Mas quando tudo falha e precisam enfrentar a vastidão pós-apocalíptica, eles partem. É o último recurso de sobrevivência, e por uma boa razão, é preciso deixar tudo para trás. Se eu tiver que fugir, eu levaria alguns desses itens comigo. Primeiro, a água. A comida é a segunda coisa mais importante. Eu também levaria um kit médico e um espelho sinalizador. Eu poderia usar um acendedor se a lanterna falhasse e também carregaria um item de segurança. Uma forma de me proteger das ameaças que pudesse encontrar. Então eu levaria uma arma de fogo. A prioridade seria levar coisas leves, porque gramas viram quilos e quilos levam a dor. Ao fugir, o único meio de transporte pode ser a pé. Você acha que pode andar 40 km por dia carregando uma mala durante um apocalipse zumbi? Está totalmente enganado. Sem torres de celular, GPS ou mapas, como saber para onde ir? Você pode desperdiçar muitas calorias indo na direção errada. Então, saber a direção é super importante. Você pode usar a bússola ou o sol. Algumas pessoas preferem usar a vegetação ou musgos que crescem em árvores. Você pode saber a direção utilizando um dos meios urbanos de navegação. Olhe para as antenas parabólicas no telhado das casas que costumam apontar para o sul. Depois de descobrir como navegar no deserto pós-apocalíptico, os objetivos são extremamente básicos. No topo da minha lista de prioridades, ao fugir de zumbis, estaria uma fonte de água. Ia querer encontrar um lugar para encher a minha garrafa d'água e purificá-la. Depois viria a comida. Eu poderia encontrar um pouco de comida no mercado abandonado, mas esse não deve ser o plano, porque provavelmente já teriam sumido. Acredito que o melhor plano seria a caça. E se a caça não fosse abundante? Às vezes, sobreviver em um cenário apocalíptico exige as habilidades de um pioneiro.
Em outras, a destreza de um insurgente. Eu ficaria de olho em casas abandonadas onde pudesse encontrar comida. Ao se aproximar de uma casa, deve-se ter muito cuidado. É preciso se certificar de que ela está abandonada ou se comunicar com as pessoas de dentro para que saibam que você não é hostil. Lá dentro, a missão é simples. Encontrar os elementos básicos para a sobrevivência. Comida, água, abrigo e segurança. Essas são minhas prioridades. Procuraria coisas como sacos plásticos para poder fazer um alambique solar e recolher mais água. Também procuraria velas. Iria para a cozinha e o banheiro, onde poderia encontrar água sanitária para fazer a purificação da água. Mas comida e abrigo não são o suficiente para sobreviver. Há um problema maior. Os zumbis estariam à solta e viriam atrás de você. O que fazer para detê-los? Se houvesse um apocalipse, estaríamos diante de uma ameaça real. Não adiantaria dar saltos e chutes giratórios de ninja. É melhor fazer algo direto e prático. Se quebrar o joelho dele, o que pode conseguir com alguns chutes, o zumbi vai cair. Um zumbi que rasteja não é tão ameaçador quanto um zumbi que pode andar. Neutralizar um zumbi ajuda, mas a única forma de detê-lo é destruir seu cérebro. Os zumbis morrem com uma pancada na cabeça. Em todos os filmes que vemos, usam uma arma ou um martelo para acertá-los na cabeça. Qualquer objeto duro poderia servir. Eu prefiro uma arma resistente. A maioria das pessoas sabe como golpear com um objeto pesado, seja esse objeto um martelo, ou um galho de árvore, ou sei lá, uma arma mesmo, como uma massa. Alguns dizem que a opção mais prática seria uma arma multiuso. A arma que eu escolheria, provavelmente seria o facão. Porque é leve, poderia usá-lo para cortar lenha, para abrir trilha, e é uma arma de camponês. Eu digo às pessoas que querem armas extravagantes como espada samurai, que precisariam ser mesmo um samurai. Mas nem todos concordam que as armas brancas funcionariam. Conhecendo o crânio humano, só cansaria tentar matar todos eles. Embora seja senso comum de que se deve usar armas brancas porque não precisam de munição, também não podemos contar com isso. Outros ainda acreditam que nada substitui o poder de fogo, incluindo o especialista em armas de fogo, Kyle DeFore. A arma que escolheria para lidar com os mortos-vivos seria uma M4. Digo isso porque me permite ficar mais afastado. Mas qual arma seria melhor? Vejamos 4 armas de fogo disponíveis que poderiam ser usadas durante um apocalipse zumbi. A M4 ou a AR-15 é baseada na plataforma da M16, que entrou em serviço no final dos anos 50 e início dos anos 60. Os cartuchos comportam 30 projéteis. Há muito tipo de munição disponível. As desvantagens seriam um pouco mais difícil de esconder e a munição para essa arma pode ser difícil de encontrar. Para ameaças de zumbis que chegaram mais perto, o revólver é uma ótima opção, como essa pistola Target 22. As vantagens? Os projéteis são bem pequenos e podem ser encontrados em lojas de ferragens. Você pode carregar vários. As desvantagens? Ela só é boa a uma distância de 25 a 50 metros. E não atravessa nenhum tipo de barreira muito bem. O ponto do tiro é vital. Se você olhar bem aqui, a ferida de entrada do meu disparo foi nesse espaço bem acima do nariz. Aqui atrás podemos ver a ferida de saída, que não é tão feia, mas que ainda executa bem o trabalho. Outra arma popular é uma arma de 9mm. Essa arma fica entre uma calibre 22 e uma calibre 12. Tem excelente penetração de barreira. É precisa e eficaz a cerca de 50 metros. Desvantagens? A 9mm pode ser difícil de encontrar, a menos que esteja perto de uma área militar ou policial. Vejamos a espingarda Shotgun, como essa Remington 870. Elas existem há mais de 100 anos, disparam balas calibre 12 e são devastadoras de perto, em balística terminar e penetração de barreira. Uma ferida arrasadora. E aqui na parte de trás, vemos que causou uma destruição. O topo da medula foi destruído e a espinha do zumbi foi partida ao meio. Metade. Essa provavelmente é uma das melhores armas contra zumbis aqui. Qualquer que seja a arma escolhida, não se deve considerar apenas o poder de fogo quando se trata de combater zumbis.
E se você estiver sozinho, sem ajuda de militares, sem trens de abastecimento, sem peças de reposição e nem munição? Ter a arma certa pode ajudar a proteger contra a ameaça de zumbis. Mas é mais difícil se preparar para os dilemas morais que enfrentaríamos. Num surto de zumbis, teríamos que enfrentar tremendas barreiras sociais, morais e religiosas. As pessoas vão querer entregar os filhos para o governo? Ou vão manter os filhos presos, amarrados num quarto, esperando que alguém encontre uma cura? Alguém vai mesmo deixar um vizinho atirar na cabeça da sua mãe? Se houver um desastre, queremos acreditar que temos o que é preciso para sobreviver. Queremos acreditar que podemos fazer tudo sozinhos. Mas podemos mesmo? Senhoras e senhores, o mundo mudou muito. O inimigo pode parecer um amigo ou um parente. Parada. Mas não são mais quem gostaríamos que fossem. Não se mexa, senhora! Apenas através de uma ação decisiva, vamos mandá-los de volta para as portas do inferno! Pelos Estados Unidos, muitos imaginam como seria um apocalipse zumbi. Até o governo americano voltou sua atenção para os zumbis. Em maio de 2011, o Centro de Controle de Doenças publicou um memorando oficial sobre como sobreviver a um apocalipse zumbi. Um senhor do CDC escreveu no blog oficial da instituição um artigo sobre preparação contra zumbis. Ele quis mostrar que se preparar para um apocalipse zumbi é exatamente como se preparar para todos os outros desastres de que falaram nos últimos 10 ou 15 anos. Quando me perguntaram sobre isso, eu disse que deveria haver uma força-tarefa contra zumbis. E que precisávamos de uma força criativa para fazer as pessoas pensarem em sua preparação. Os zumbis são a ameaça perfeita do século XXI. Se pensarmos nas ameaças mais comuns que enfrentamos, como pandemias, mudanças climáticas, ataques terroristas. E o zumbi se encaixa perfeitamente dentro dessas ameaças. Se um grupo de jovens começar a aprender sobre estocagem de alimentos e água e utilização de equipamento médico, não importa se vão enfrentar zumbis ou não, a questão é que estarão prontos. Um ataque de zumbis provocaria uma crise em uma escala inimaginável. Como seria uma invasão de zumbis? O apocalipse provavelmente começaria devagar. Alguns poucos médicos veriam as primeiras infecções. No apocalipse zumbi, qualquer hospital para onde as vítimas forem levadas será o marco zero. Os hospitais costumam passar por simulações de desastre. Num desses treinamentos, 20 funcionários atuaram como pacientes. E, embora o nosso hospital seja bem grande, tivemos que usar recursos do hospital todo para lidar com 20 pacientes. Imagine se tivéssemos que tratar milhares de pacientes. É um jogo de números que torna o apocalipse zumbi tão terrível e tão devastador para nós. Os primeiros socorristas teriam pouco tempo para reagir, pois os hospitais logo estariam sobrecarregados. A primeira linha de defesa num surto de zumbis é manter a cabeça no lugar. Digo isso no sentido literal e figurado, pois será algo inédito. Mas também fomos preparados nos últimos 10 anos por causa do surgimento de pandemias. Quando os primeiros infectados forem socorridos, os médicos vão encontrar sintomas incomuns. Talvez tentem tratar com medicamentos, mas não vão encarar como algo que precisa ser absolutamente detido. Os médicos não vão matar pacientes para impedi-los de infectar os outros. À medida que a infecção se espalhasse e a população sucumbisse ao vírus, a infraestrutura entraria em colapso. Não demoraria muito para a internet cair. A gente ficaria sem energia elétrica, gás, simplesmente porque não haveria pessoas suficientes para ocupar essas posições e manter a infraestrutura funcionando. A ordem social começaria a ruir. Assim que os governos caíssem, nós, como sociedade, tentaríamos manter uma ordem. Mas como não haveria uma figura central, diversos grupos de pessoas estariam lutando entre si pelo poder e viraria um caos. Com os sistemas de abastecimento interrompidos, encontrar comida e água seria uma luta de vida ou morte. Por causa da globalização, nós nos tornamos mais dependentes da entrega de produtos frescos no mesmo dia. O que vai acontecer quando os caminhões pararem de chegar? O que vai acontecer quando os navios pararem de navegar e os aviões não voarem mais? O assustador no apocalipse zumbi é que eles podem nos matar de diversas formas, sem precisar de contato físico nenhum.
Podem nos matar de fome, desidratação ou com a doença. Como em qualquer desastre, a sobrevivência dependeria de uma boa comunicação. Seria preciso usar o que restou dos meios de comunicação para compartilhar informações com os sobreviventes. A primeira linha de defesa contra um surto de zumbis seria a nossa comunicação. Se sobrevivêssemos e conseguíssemos entender a natureza da ameaça, então os nossos celulares e a internet seriam a nossa primeira linha de defesa. É bastante engraçado dizer que o Twitter talvez nos ajude no apocalipse. Mas pode muito bem ser que isso aconteça. A comunicação é essencial, mas não será suficiente. Os militares precisariam mobilizar seu arsenal para lutar contra a horda de zumbis. E enfrentar um exército de zumbis exigiria uma estratégia militar totalmente nova. Os exércitos modernos vão ter que repensar sua estratégia ao lidar com hordas de mortos-vivos. Vão ter que saber as táticas para enganar o inimigo. Acho que o exército moderno atiraria muito menos e escaparia muito mais se enfrentasse uma horda de zumbis. Se você disparar uma arma para matar um zumbi, poderia haver 10 mil na esquina que ouviriam o tiro. Mesmo com a nova estratégia, nenhum exército poderia vencer sozinho. Também dependeríamos da comunidade internacional para fechar as fronteiras e isolar o país infectado, impedindo a disseminação do vírus zumbi. Os germes não conhecem as fronteiras de um país nem entendem as políticas nacionais. Há um incentivo real para identificar rapidamente o que está acontecendo e compartilhar essa informação. Você teria a ajuda de outros países para cuidar de seu surto e receberia informações adicionais para tentar compreender como se livrar do surto. Pandemias anteriores nos mostraram que a comunicação aberta entre governos e cidadãos é vital para impedir um surto mortal. Os regimes autoritários são muito relutantes em admitir que tem um problema. Em 2003, quando a epidemia de SARS começou na China, o país ocultou informações que eram vitais para o resto do mundo. Eles aprenderam que a disposição de liberar apenas determinadas informações era mais perigoso, não menos. Tiveram que se abrir e buscar o apoio de outros países para ajudar a si mesmos. O surto de SARS foi um alerta para a comunidade mundial. E hoje em dia é muito menos provável que os países escondam o que está realmente acontecendo. Podemos depender do governo para nos salvar da aniquilação total? A história recente tem mostrado que os governos podem não ser de muita ajuda em grandes catástrofes. O Katrina nos mostrou como seria um apocalipse zumbi com um colapso completo do sistema em todos os níveis. Do presidente ao departamento de polícia de Nova Orleans. Nós vimos uma cidade se desintegrar dia após dia, após dia. As pessoas tiveram que subir no telhado das casas, segurar cartazes, gritar por ajuda. Exatamente o que veríamos no surto de zumbis. As lições aprendidas após eventos como o Katrina ajudaram os governos de todo o mundo a repensar suas estratégias durante desastres. Mas em um apocalipse zumbi, talvez nem seus melhores esforços sejam o suficiente. Há muita burocracia, inclusive na saúde pública e entre os socorristas. São todos treinados a seguir procedimentos operacionais padrão e desenvolveram esses procedimentos como uma forma de rotinizar suas interações com o mundo exterior. Podemos dizer que os mortos-vivos não seriam um acontecimento padrão. Provavelmente lidariam com eles no início, mas não saberiam o que fazer. E, como resultado, cometeriam erros. As políticas burocráticas sobre esta questão seriam sangrentas em todos os sentidos. Se não podemos contar com o governo para nos salvar e não podemos salvar a nós mesmos, o que faremos? Nosso pior pesadelo aconteceu. Os zumbis invadiram e a devastação foi total. Uma nova geração surge para reconstruir tudo. A geração Z. As crianças que cresceriam após um surto de zumbis teriam muitas dificuldades e seriam bem mais resistentes. Seriam como os meus avós da Segunda Guerra Mundial, que até morrerem ainda reutilizavam sacos plásticos e colocavam água na garrafa de suco para fazê-la render mais. Quando comparamos as gerações e imaginamos como enfrentariam um apocalipse zumbi, lembramos da geração da Segunda Guerra Mundial. Eram pessoas muito fortes que haviam sobrevivido à depressão e a uma guerra difícil.
À medida que a sociedade se recuperaria, como seria esse novo mundo? Depois de um apocalipse zumbi, a economia mudaria drasticamente, voltando ao escambo e à subsistência. Seríamos obrigados a produzir para consumir. E a aprender a fazer coisas com as próprias mãos seria muito importante. Indústrias de alta tecnologia desapareceriam, pois a sociedade pós-apocalíptica priorizaria as necessidades humanas mais básicas. Qualquer pessoa que não fosse capaz de contribuir na defesa ou na cadeia de abastecimento seria um cidadão secundário. As profissões mais valiosas seriam setores que realmente salvam vidas e alimentam as pessoas. Os médicos e os agricultores seriam essenciais. Os engenheiros e mecânicos para gerar eletricidade e utilizar a infraestrutura restante. Como estão as coisas aí? Ainda temos muito que fazer. Após um desastre de grande escala, alguns deixariam de se preocupar com o bem comum e resolveriam as coisas com suas próprias mãos. Em muitos filmes pós-apocalípticos, vemos a situação do lobo solitário, do cara que resiste com um arsenal de armas, sozinho contra o mundo. Nós temos ideias muito românticas. Quando chegar a hora, quero ver você plantar uma horta e colher sozinho. Os sobreviventes Rambo encarariam a situação com uma grande dose de testosterona, com armas e lança-chamas para abrir caminho. Depois viriam os verdadeiros sobreviventes que sabem como purificar a água, como plantar o seu próprio alimento, como cuidar de seus filhos quando ficarem doentes, que plantas comer, e essas pessoas durariam muito mais do que os aspirantes a Rambo. A maioria concorda que a sobrevivência a longo prazo dependeria da cooperação para reconstruir a sociedade que os zumbis teriam destruído. Um indivíduo não pode reconstruir uma civilização. Nós, como uma espécie, sobrevivemos e triunfamos porque aprendemos a trabalhar juntos. E neste país, a noção de trabalho em conjunto se tornou um tabu. Mas a verdade é que na crise, as pessoas precisam se unir, negociar e formar uma espécie de sociedade de proteção mútua. Comunidades se formam facilmente quando todos compartilham algo em comum, a necessidade de sobreviver. Mas quando a ameaça imediata é superada, encontrar um propósito comum torna-se mais difícil. No início, todos se juntariam e correriam para algum lugar ou então ficariam fechados. Mas quando chegasse a hora de esperar, é que surgiriam os vários tipos de personalidade. Cada grupo precisaria de um líder carismático para sobreviver. Se não sobrevivêssemos a um apocalipse zumbi, talvez a culpa não fosse tanto dos zumbis, mas principalmente nossa. Nós nos atacamos um ao outro quando nossas esperanças se acabam. Já vimos vários incidentes em que a sociedade se perdeu. Se há uma forma de perdermos essa luta, com certeza é esta. Os zumbis não são a única coisa a temer. Devemos ter medo do que os homens são capazes de fazer quando estão com medo. Se a natureza humana é muitas vezes o nosso pior inimigo, não há nada que possamos fazer para impedir nossa autodestruição? Em St. Louis, Missouri, um grupo já está agindo. O Zumbi Squad. O Zumbi Squad começou com um grupo de amigos que gostavam de filmes de zumbis e que achavam que sobreviveriam melhor do que os personagens. Até que se transformou numa discussão sobre as habilidades necessárias para sobreviver. A passagem do Zumbi Squad é simples. O modelo de sobrevivência do lobo solitário não funciona. Para superar um grande desastre é preciso haver uma comunidade. Vamos para aquele lado. É muito melhor ter um grupo de pessoas ao seu redor, seus amigos, pessoas com quem você trabalha bem e com quem tem um bom relacionamento. O grupo não foi criado para destruir zumbis, pois também recolhe alimentos enlatados e faz campanha de doação de sangue para a Cruz Vermelha. Nos divertimos, saímos e causamos, mas ao mesmo tempo chamamos a atenção das pessoas. Para se construir uma comunidade é preciso conhecer os vizinhos. Se você já tem um conhecido, terá uma chance melhor de sobreviver. No início, nem todos conseguem levar o Zumbi Squad a sério, incluindo os membros do governo local. Eu pensei, por que estão vestidos como zumbis? É dia das bruxas? Mas o treinamento do Zumbi Squad oferece um excelente material de apoio. Eles nos mostraram como podemos construir uma comunidade de diferentes maneiras. Nós acreditamos que se você se preparar para os zumbis, um tornado não é grande coisa. Você pode se preparar para um terremoto.
Os responsáveis pelo salvamento em caso de catástrofe começaram a levar o Zumbi Squad a sério. Os membros do Zumbi Squad nos ajudaram com o treinamento de esquadrão regional. Eles atuaram como suspeitos e vítimas. Quanto maior o nível de estresse no treino, melhor vão reagir no mundo real. Então, quanto mais realista, melhor. O que começou como uma comunidade online em St. Louis se tornou uma organização mundial com 28 filiais e 20 mil membros ativos. Há escritores, produtores de cinema, cientistas, físicos nucleares, militares, e todos estão se unindo para criar uma grande fonte de informações. Nem todos que se juntam ao Zumbi Squad acreditam que um apocalipse zumbi está prestes a surgir. Mas todos acreditam que precisamos estar preparados para a próxima catástrofe, seja ela qual for. E se os mortos retornarem, bem, talvez grupos como o Zumbi Squad favoreçam a humanidade. Espero que em tempos de crise muitas pessoas demonstrem suas melhores qualidades, pois elas é que vão se levantar e enfrentar os zumbis ou outros predadores humanos. Se houver um número suficiente de pessoas nessas condições, nós conseguiremos contra-atacar e sobreviver. Os zumbis podem representar a maior ameaça para a civilização que podemos imaginar. Mas se nos prepararmos para o impensável, estaremos prontos para o inevitável. Será que vamos ouvir os alertas da história? Ou estamos condenados a um destino pior que a morte?